Olá, amigos da TV Cidade. Estamos hoje com uma presença muito ilustre nos nossos estúdios, que é um pároco que gosta de ser chamado de Padre Ricardo, mas é o nosso reitor, que está fazendo um belo trabalho no santuário, né? Vem hoje nos contar um pouco da sua história e também que é o mês do Caravaggio, né? Que tem muitas atividades, desde bicicleta e o seu ápice com a Romaria no dia 26 de maio, né? Obrigado, Padre Ricardo, por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito gratos com a sua presença. E vamos bater um papo aqui descontraídamente, né? O senhor dá o seu primeiro oi na câmera 1 aqui. Então, minha saudação a você, Glacir, a todos os telespectadores. Que bom estarmos juntos, compartilhando vida, ideias, e sobretudo, poderíamos dizer, quase Sesc centenário também do Santuário de Caravaggio, junto com o Sesc centenário da nossa imigração italiana. Então, com muito carinho, com muito respeito e alegria, a gente saúda cada um de vocês que está aí na tela conosco. Muito bem. E o Padre Ricardo começou aonde? Nasceu aonde? Quem é o Padre Ricardo, para quem não conhece ainda? 54 anos. Ah, um guri ainda. 26 anos de padre. Poxa vida. Então, já completei o jubileu de prata no ano passado. Então, a minha história começa com o nascimento em São Marcos, município de São Marcos, no dia 2 de março de 1971. Meu bisavô, avós, todos aqui de Flores da Cunha, mas um período meu pai foi trabalhar em São Marcos durante 14 anos, e nesse período, então, eu nasci lá. E com 2 anos de idade já regressamos a Flores da Cunha, então... É mais florense. Me considero florense, né? Assim, quando eu pergunto, tu é de onde? Digo, de Flores da Cunha, porque bisavós, avós, o pai... As raízes. E só tive um momento que eu nasci e fui batizado em São Marcos, mas aos 2 anos de idade já regressamos a Flores da Cunha. Então, minha criação foi ali, meus estudos foram ali, meus amigos de infância estão ali, né? E depois, aos 13 anos, eu já ingressei no seminário. Quem conhece, talvez hoje melhor, a Rede Murialdo de Educação, que tem um colégio em Caxias e Anarrec. Eu comecei lá em Fazenda Souza, no 6º ano, em 1984. Então, já se foram lá 41 anos que estou nessa caminhada da vida religiosa. Assim. Passa rápido essa vida, né? Passa muito rápido, né? Então, 41 anos de seminário e 26 de padre, como disse. Então, nesses anos eu trabalhei como padre 7 anos em Anarrec, 1 ano em Porto Alegre, 5 anos na Catedral de Caxias como auxiliar. E aí, pela primeira vez, assumi como pároco em Carlos Barbosa, em 2012. Aí fiquei até 2014, quando precisou uma ajuda em Bento Gonçalves, no santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves, porque o atual pároco de lá e reitor do santuário, que é santuário, ele assumiu como vigário geral, e o padre que assumi, estava sendo preparado há 3 anos para ser preparado pároco da Santo Antônio, ele foi nomeado bispo de Cruz Alta, Dom Adelar Baruffi. Olha só. Então eu assumi um pouco nesse fervo, assim, em términos de restauro do santuário de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, uma série de situações. Fiquei lá 7 anos, e acredito que também por esse trabalho que dá certo às vezes, né, deu certo. Tantos 3 anos em Barbosa foram maravilhosos. Já rodou bastante, hein? E aí precisou em Bento Gonçalves, aí fui, e daí em 2021, aí no fim da pandemia, precisava uma mudança, que enfim, o Dom José ele pediu se aceitava de vir para Caravaggio, como já tinha tido uns toques de Nossa Senhora de Caravaggio. Opa. No dia 26, que é o dia dela, sempre no dia 26 de cada mês ela dava um sinal. Então, eu disse, bom, quando ele me pediu, disse, não tenho dúvida. Interessante que a nomeação saiu no dia 26 de novembro, às 17 horas, mesmo dia que 2, 3 anos antes, 2018, a gente tinha construído e inaugurado aquele horário, uma igreja no Vila Nova 2, que é um bairro muito grande, muito de trabalhadores, um bairro carente lá de Bento Gonçalves. Fica numa baixada, né? Então eu disse assim, olha, Dom José, não tenho dúvidas que foi Nossa Senhora que agiu, o Espírito Santo, para que a gente pudesse assumir essa obra. Então eu assumi exatamente no dia 26 de fevereiro, minha posse foi 26 de fevereiro, na missa das 17 horas. Tudo 26 e 17. E a aparição, o horário da aparição às 17 horas.
Então, quer dizer, a gente leva em conta esses sinais, né, também, pequenos sinais, mas que para mim se tornam grandes, né, Claro. no sentido, no senso religioso. Sim. O senhor teve uma boa experiência administrativa na Mitra, né? E, consequentemente, Bento, pela obra que o senhor fez lá, tem todas as condições de tocar Caravaggio. Até o bispo disse, olha, nós olhamos o teu perfil na gestão, na espiritualidade, porque um padre ele precisa agregar, assumindo a frente de uma reitoria, o porte que é o Santuário de Caravaggio, você precisa agregar alguns elementos, ter integrado tudo isso, né? Em primeiro lugar, parte do ser padre, quer dizer, você está bem resolvido, tem uma boa espiritualidade, né? Uma maturidade também. Eu ainda me acho novo. Quando eu estive no Santuário de Caravaggio da Itália, o pessoal disse, mas que reitor jovem. Olha só, viu? Que normalmente já é um pouco... Os italianos, eles têm um pouco mais de idade. Mais de idade e assumem esses cargos com acima dos 60 anos, normalmente, né? Porque é muito trabalhoso também, né? Praticamente você doa o seu tempo integralmente, né? Numa função dessa, né? É muito grande ali o complexo, né? Que ele envolve... Ele catalisa praticamente toda a região, né? A diocese tem 74 paróquias, o santuário é diocesano, então ele está também sob a responsabilidade primeira do bispo diocesano, então você responde praticamente diretamente ao bispo diocesano, trabalha em conjunto, em comunhão, em unidade, né? E também tem essa abertura para outros padres, bispos que vêm de tudo que é canto, né, para celebrar, para fazer a sua experiência também de peregrinação mariana, assim como todos os romeiros, fiéis e peregrinos, ou devotos, especialmente de Nossa Senhora de Caravaggio, que vêm até o santuário. Então, é importante a gente integrar esses vários campos, a espiritualidade, a gestão, precisa, tem que ter tino de empreendedor, de administrador, de ter bom diálogo com a sociedade, e ao mesmo tempo também saber que você vai gastar a vida pelos romeiros e pelo santuário. Mexeu com os romeiros, aí mexeu comigo. Não, mas é importante isso, né? Assim, a gente doa a vida por essa causa, né? Quer dizer, é um propósito que você tem na vida, de seguir Jesus Cristo e de anunciar o seu evangelho vivo, né? Não por só palavras, mas precisa a gente dar um testemunho daquilo que a gente assumia, né? Porque o mundo de hoje precisa também referências, né? Sem dúvida. Então a gurizada está aí olhando para a gente, para um pai de família, está olhando para um padre, e quando acontece o contrário, de fato escandaliza, de fato faz esmorecer, né? Então, mas ao contrário também funciona, né? O bom testemunho, a firmeza, a referência, né, que a sociedade hoje precisa de lideranças, né, no mundo tão fragmentado que a gente está. Então aí o bispo me colocou, ele disse, olha, você agrega esses pontos. Eu disse, não precisa me colocar lá, não precisa de grandes reuniões, porque ela já me mostrou que o meu caminho era por aí. O senhor, pela sua experiência, e sabe que eu sempre digo assim, eu abro aqui para todas as religiões, né? E eu sempre digo assim, que aquele que vai na igreja, mesmo do Edir Macedo, que é tão... ele é bastante polêmico, né, pelos poderes que ele mostra de financeiros, essas coisas todas, né? Mas eu digo assim, aquele drogado que às vezes está perdido, ou um depressivo, se ele procura um padre, um pastor, ele tem uma boa referência, né, padre? Porque é uma experiência que vocês estudam, né? Essa possibilidade da pessoa poder falar e ela ter alguém que o escute, que o oriente e que dê uma palavra incisiva é muito importante. Então, as pessoas hoje carecem do sentido de vida, então são crises existenciais e que todos nós estamos em busca. Todo jovem tem uma busca tremenda dentro de si. Se ele não encontra esse sentido maior na sociedade, ele vai buscar os seus prazeres em outros lugares, né? Então, mal canalizados, a gente diz. E a religião, ela procura recentrar a pessoa, né? Reintegrar, religar a pessoa, porque religião vem de religar, né? Ligar novamente, ligar com o transcendente, ligar uns aos outros, né? Então, o religioso, o verdadeiro, é aquele que cria pontes, que religa, né? Que faz essa ligação com o eterno, faz essa ligação com o transcendente, com Deus, né? Mas também com o próximo. E aí, se a pessoa consegue religar e religar-se, ela também se centra, né?
e começa a descobrir quais são os seus dons, talentos e desenvolvê-los a serviço de uma sociedade, né? De uma comunidade, não só viver para si, porque esta busca intensa do prazer, que é o caso que as drogas levam, né, é porque a pessoa se centra sobre si mesma e fica descentrada da sociedade, dos outros, e perde o sentido, às vezes até do viver. Então, para ela, viver é viver sobre si mesma. Então, a gente precisa, sim, como religião, como ser religioso, e aí envolve qualquer religião, dar esse sentido ao viver. Então, aí, por isso, né, conforme se... Eu aprendi uma coisa do um grande bispo ali do Xingu, Dom Erwin Krauter. Ele não é brasileiro, por sinal, se não me engano, é dinamarquês. Ele não conseguia ter relações com as tribos indígenas. Imagina um dinamarquês, um europeu vindo para essas terras. E aí alguém disse assim para ele: olha, procure aprender algumas palavras das tribos, das várias. E ele aprendeu. Ele conquistou as tribos, né, lugares que não ia há 8 anos. Mas o que eu aprendi disso tudo, né? Que o Evangelho, essa boa notícia, esse conteúdo tão rico que a gente tem, não basta só ser anunciado, ser vivido, né? Ele precisa ser bem comunicado. Então, a comunicação também é a alma da evangelização, sabe? Sem dúvida. E a igreja, por sua tradição, né, ela sempre foi muito respeitada pelo estudo que vocês têm, né? Para fazer um padre hoje é uma longa caminhada, né? Depois do ensino médio, tem um período de propedêutico, de preparação, né? O candidato se apresenta. E aí são 3 anos de estudo da faculdade de filosofia, mais 4 anos de teologia. Alguns já têm outra formação, porque hoje tem muitos jovens mais adultos que entram, né, com formação em direito, com formação em administração, outras áreas, às vezes psicologia. Então, mas obrigatoriamente tem que fazer os 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Então são 7 anos aí de preparação universitária. E depois, normalmente, já muitos se encaminham para o mestrado, doutorado, né, já em seguida. Então, nós temos aí padres com seus 30, 32 anos, que já são doutores, né, em preparação. Por isso que conteúdo tem, conteúdo rico, tem boa formação, e às vezes carece para nós essa comunicação, né, esse como acertar a linguagem dos jovens, das crianças, ou do tempo de hoje, da nossa geração, e fazer-se entender, né, porque a linguagem religiosa ou bíblica, ela tem termos, às vezes, difíceis, ou de outras épocas, de outro contexto, né? Então, um dos segredos também é comunicar. Fazer uma ponte para as internet da vida. Que vocês são peritos nisso. A gente sempre está aprendendo diariamente, né, padre? Uma curiosidade que sempre eu pergunto, assim, na família eram quantos irmãos? Nós éramos em 6, agora somos em 5, um falecido. Então, uma família, eu sou o último dos 6 irmãos. Mais novo. Caçula. E foi a vontade sua ou teve algum empurrão dos pais, assim? Olha, foi uma vontade minha, até no início lá, imagina, eu tinha 12 para 13 anos, porque o dia que eu completei 13 anos, eu entrei para o seminário. Então, os pais achavam que eu era muito novo, achavam que não tinham condições de pagar estudo em colégio de padre. Eles fizeram uma série de questionamentos, mas já tinha as respostas para tudo. Tinha estudado. Estava muito sim, eu já tinha estudado direitinho, então tinha muita clareza já, assim, claro, você ainda é criança praticamente, não tem ainda aquelas experiências da juventude, que depois vem as crises, né, vem a mudança de idade, vem as ofertas do mundo do trabalho, do estudo, né. Eu também fiz no ensino médio a formação de técnica em agropecuária, então você já tem uma formação mais técnica, então você tem a tentação às vezes de fazer outros trabalhos. Amplia o relacionamento também? Amplia os relacionamentos. Eu já estudava junto com alunos que não eram seminaristas. Então vem vários questionamentos, né, que são bons também para a gente fazer discernimento. Mas o que eu recordo, né, voltando a Caravaggio, é que nós na infância vínhamos nas romarias de Caravaggio. 2 de fevereiro vínhamos com a turma lá nossa dos agricultores, a Romaria de Maio. Então me recordo assim da nossa relação com o Santuário de Caravaggio. Recordo muito bem do falecido Padre Homero Rui Rossi. Não tinha os bancos dentro do santuário nas celebrações da Romaria, e ele chamava 10 crianças para cada uma rezar uma Ave Maria da dezena do terço. Depois dava uma balinha.
Legal. E quando a gente fala dos anos 70, nós éramos muito mais carentes, né? Não tinha essas possibilidades. De hoje parece engraçado, mas ganhar uma balinha. É um agrado, né? Era um agrado naquela época que o pai trazia uma vez por semana, né? E olha lá, né? Olha lá, né? Pelas dificuldades econômicas que se tinham, que era muito parecida com todas as pessoas da região, né? Então não se tinha automóvel, a luz elétrica na minha casa chegou, já tinha 9 para 10 anos, então o contexto... O candeeiro e o lampião. Mais ou menos. A gente passou por isso também, né? Em Porto Alegre mesmo, em Porto Alegre. Né? Então... Mas, padre, assim, Caravaggio, pelo que o senhor comentou até aqui, a gente tem conhecimento que é uma fábula ali, o que vem de Romero, se fala em 2 milhões de anos, né? Porque... No ano 2024, que foi o ano das enchentes e ficou parado um bom período, aí, um mês e meio, deu 1.100.000 habitantes. Olha só. Habitantes não, 1.100.000 visitantes. É bastante. É bastante. Acho que no Rio Grande do Sul tem outro local semelhante. A que eu saiba de peregrinação religiosa, não. Pois não tem, o Caravaggio hoje ele tem uma expressão assim, em termos de visitantes, que é como as grandes cidades turísticas nossas, né? Quer dizer, que atinge Bento Gonçalves deve ter 1,5 milhão, Gramado mais ou menos isso também, né? Então, mas quer dizer, acima de 1 milhão já é poucos no Brasil, né? São poucos no Brasil, né? Isso aí. E assim, o senhor já está no 4º ano agora, né? Entrando para o 4º ano. O senhor já tira de letra já isso aí tudo, mas é romarias em cima de romarias, né? É que é muita adrenalina, viu, Glacier? Pega agora esse mês de maio, eu tô vindo agora da 3ª entrevista, né? Sim, que bom! Então foi para Pai Eterno, podemos falar aqui, né? Sim, normal, não, a gente não tem... A CI Digital, que são duas também emissoras de nível de Brasil. Sim, eles têm canal aberto. Né? Então, e aí vocês têm todas as pré-romarias, então terminou, está ali, já estamos pensando agora, eu já estou pensando qual o lema que pode nos motivar o ano que vem. Olha só. Porque a gente sabia que 2025 seria o Jubileu da Esperança, com o lema Peregrinos de Esperança, que o Papa já vinha preparando, né? Então a gente pensou em tratar essa temática da esperança, com o lema Mãe da Esperança, rogai por nós para Romário. Então você já tem que começar assim, no ano anterior, antes de acabar esta Romaria, o que nós vamos propor já para o ano que vem. E já começam as avaliações em seguida do que acertamos, do que poderia ser melhor, do que erramos na próxima. Então, e depois assim, cada fim de semana é uma Romaria de Caravaggio. Toda uma logística em cima, né? Então você tem que pensar em água, alimentação, o bem-estar, a segurança. A manutenção, que é muito cara, são estruturas muito grandes, né? E você tem que dar conta de tudo isso, e todas as pessoas têm suas demandas, vêm de ônibus, querem confissão, querem ser ouvidas, querem... E às vezes, então ainda que nós temos uma equipe excelente. Quantos padres atendem ali? Nós somos 5 sacerdotes, 4 padres e o bispo emérito, e nos fins de semana nós temos a ajuda de mais 2. Então, nos fins de semana nós estamos em 7, sempre no atendimento. Mas é correria. É correria, porque mais as congregações das irmãs religiosas, que de manhã tem as irmãs escalabrinianas, e na parte da tarde nós temos as irmãs pobres servas da Divina Providência, mais as lideranças aí da comunidade. A comunidade ajuda muito. E vem pessoas assim, ministros da Eucaristia, lideranças, coletores de ofertas, de outras comunidades da nossa diocese, né? Então a gente, graças a Deus, tem esse número grande de pessoal ajuda bastante, né? Que acabam nos ajudando. Para movimentar todo esse povo aí, né? Não é fácil. Fazer o bom acolhimento, a gente chama, né? Então você manter a segurança desde que a pessoa chega nos estacionamentos, na esplanada, nos pátios, ela poder se localizar onde está, ela poder ter um bom acesso aos banheiros, e bons banheiros limpos, cheirosos. Eu aprendi no seminário menor, né, isso de formação que a gente disciplinar que a gente tem no seminário, a gente tinha que cuidar bem dos banheiros, limpar a própria cama, quarto bem arrumado.
Então, o cartão de visita é o banheiro, né? Então, quer dizer, você tem um banheiro limpo sempre, com o pessoal lá cuidando, com cheiroso, né? Que não seja desagradável. Acolhedor no mínimo, né? Então, quer dizer, opa, a pessoa chega de uma cidade distante de viagem, ela já vai, a primeira coisa que vai precisar é um banheiro. Então, é a porta de entrada, eu diria, do acolhimento, né? E depois, o pessoal que também atendimentos terceirizados na alimentação. Sim. Acredito que procuram caprichar bastante, atender bem na medida do possível. Comida boa ali, os pastéis, então, maravilha. O pessoal até já tem esse sentimento, não só os nossos aí, mas também os aí de fora, da comunidade de Caravaggio, do distrito, diz: bom, padre, nós temos bastante gente, agora também cabe a nossa parte de bem acolher, né? Peguei o Hotel Benteville, o restaurante Brunete, e outros restaurantes, né? Também tem outras iniciativas aí sendo abertas, né? Então tem um futuro promissor, eu diria assim, também na área do turismo religioso, é o distrito de Caravaggio. Sem dúvida. Que já nos procuraram grandes redes de hotéis para fazer investimentos ali. Bacana. Precisa mesmo. Né? Coisas... Então, bacana isso. Mas ali a gente vê assim que essa parte ali que eu não sei como é que chama aquela parte próxima ao cemitério, como é que chama aquela... Faz a volta ali. É o Recanto de Maria, onde tem o Recanto dos Mistérios do Rosário. Isso, aquilo tem quantos anos, você tem ideia? Esse foi na época do padre Volmir Comparim. Foi no Volmir ainda. Então deve ser da década de 90. Olha só, Então 2000, né? Porque ele fica meio escondido ali, né? Então, mas aquela parte de cima ali, acho que é nova, né? Onde tem onde o pessoal prende as fitinhas. Sim, esse se chama o Recanto das Graças. Né? Isso, aquilo ali eu acho que motivou as pessoas a chegar ali, daí enxergar lá embaixo, né? Porque ele fica... É um mirante, né? Ele fica escondido lá embaixo, né? Estava escondido, e agora... Mas é um lugar muito aprazível aí, né? A gente tem, assim, tentado dar uma repaginada, assim, na parte da jardinagem, de manter muito bem bonito, conservado. Então, tem uma frequência muito grande, porque ali tem um outro privilégio, né? Que é o pôr do sol do fim da tarde. Contemplando aquela exuberante natureza, o verde da montanha que tem ali, a contemplação ao longe, né? Sim. Então você também tem um pôr de sol aí belíssimo, né? Um local privilegiado. Né? As famílias, fim de semana, muitas famílias vão para ali, né? Fim de tarde é seguido, mesmo agora no período que não está tão frio, né? Sim. Até durante a semana, assim, o pessoal sai do trabalho e vem para Caravaggio. Aí vem casais, vem jovens namorados, fazem seu chimarrão, esticam lá seus panos e ficam conversando. Às vezes até contemplando o luar, né? Sim. O italiano, de modo geral, ele é bem mais religioso, eu acho, né, padre, que as demais, assim, etnias, né? Eu não sei se é aqui que a gente nota isso, em função Não, mas é na Itália. Essa experiência que estive agora, no ano passado, em outubro, na Itália, você diz assim, bom, um padre, você parece que chegou no seu país mesmo, na sua pátria. Porque o padre é muito acolhido, muito respeitado, sabe, muito valorizado. Eu não imaginei que fosse tanto. Tinha ido em 2004, mas tinha ficado mais restrito, né? No retiro, no encontro. Naquela época, e essa vez eu fui assim, mais solto, digamos, uma viagem bem turística. Como curioso. Curioso e mais maduro, você sentiu o que se passa num país, né? Eu vi que o padre, estive em Portugal, estive na Espanha, estive na França, mas não se compara à Itália, assim, no sentido religioso católico. Sim, raiz ali, né? O catolicismo na Itália, ele se sedimentou bem, ele se sedimentou bem, fundamentou sobre, eu diria assim, sobre as colunas, né? Sobre Pedro e Paulo, né, as colunas dos principais colunas da igreja, mas sobretudo as catacumbas, né, que eram os locais de encontro dos cristãos em Roma, onde estão sepultados os grandes santos, onde Pedro estava lá sepultado, São Sebastião, né, então outros santos mais populares. A beleza da Capela Sistina, né? É o renascentismo que marcou a Itália, é fantástico, né? Então você chega em Florença, dentro da catedral, você se depara com Michelangelo, com Nicolau Copérnico. Só os papas, né? É fantástico tudo isso, né? Você poder assim dizer, bom, mas aqui diante de grandes teólogos, filósofos, né? Pessoas que... Então a Itália, ela tem assim
não é só uma tradição, ela fundamentou na doutrina, na palavra, né, a sua vida de fé. Por isso que ela se torna hoje, continua sendo o centro da religião católica. Sem dúvida. E não é só por estar o Vaticano ali, né? É por tudo essa história. Não, é do norte a sul. A Itália, comecei lá em Milão, fui a Veneza, Verona, Florença, Assis, Pádua, vem descendo, né? Vai para Siena, Pisa. Então, onde você passa, praticamente concluí em Roma, no caso, né? Meu itinerário, mas é muito forte a religião católica. E no Vaticano, sim, aí você tipo assim, você chega no Vaticano, a guarda suíça, ela bate continência para você, né? Ali, ver que se você está vestido de padre, né? Então, coisa que às vezes no mundo um pouco mais eclético que a gente vive, ou assim, hoje as grandes cidades já estão mais... O padre fica muito no anonimato, né? É mais um ser humano ali. É mais um ser humano. Não tem problema também, né? A gente com certeza. Mas é diferente. Subiu todas as escadas lá do Vaticano, não? Não, dessa vez não. Tem escada lá, né? A outra vez eu subia, mas dessa vez não. Eu não sei quantos degraus tem ali, mas é muito. Chega lá em cima com a língua de fora, né? Eu subi ali, aquela mas eu era novo, na né? Basílica de São Pedro. Muito legal. É a primeira vez que eu fui também, quando eu era mais jovem. Então. Mas o senhor é jovem ainda, né? Dessa vez não. Acho que tem coisa que você fazendo uma vez na vida. Também não precisa fazer a segunda. E essas romarias que foi ali que o Galafassi faz muito bem, ele praticamente comprou a ideia ali, né? Isso aí tem... Está tendo uma boa aceitação, né, padre? Então, muito bem lembrado, no último dia 4 de maio agora, os Caminhos de Caravaggio completaram 6 anos de existência, com 2.600 peregrinos de todos os estados do Brasil e de outros países, já tem especialmente do Portugal. Portugal, eles têm um afeto, porque os Caminhos de Caravaggio, os nossos Caminhos de Caravaggio, eles são filiados aos Caminhos de São Tiago de Compostela na Espanha. O Caminho de Portugal também é muito intenso, tem daí da França e Espanha, mas tem também o sentido de Portugal, que vai a São Tiago de Compostela, que fica ao norte da França. Então, os 200 quilômetros Canela a Caravaggio são reconhecidos lá. Então o pessoal de Portugal vem para cá e são reconhecidos com o caminho que eles fazem lá, mais os 200 nossos aqui. Nossa. Ou qualquer um dos países já lá. Internacionalizou o negócio. Então assim, você imagina, né, de todos os estados do Brasil já teve gente. E o pessoal assim tem relatos, ali a Luft não, é Luft, eu soube na Carina. Luft escreveu Siga a Seta. É o nome de um livro muito interessante, né? Os relatos assim de gente que já fez os vários caminhos, caminhos da fé em São Paulo, aqueles de Minas Gerais, de Espírito Santo, fizeram de Aparecida, fizeram esse de Compostela. É um dos melhores caminhos em termos de organização e de acolhimento. Olha só que bacana. Isso se dá pela vocação de acolhimento do nosso povo aqui da Serra Gaúcha. Que bacana. Essa vocação que tem desde lá de Gramado, Canela, que vem passando por Nova Petrópolis, toda essa região de Caxias, né, da BR-116, vem subindo aqui para Forqueta, né, pegar a última, que é a Casa Colombo, aqui de Farroupilha. Então, mesmo em Santa Lúcia do Piauí, que pertence a Caxias, os padres cônegos oferecem lá o seminário como local de pousada. Olha só. Então são albergues ou pousadas assim, e todo o caminho muito bem organizado, bem sinalizado, com bicas d'água, quer dizer, bem instruído. Então, de fato, aí o Gilberto Galafassi, que assumiu de corpo e alma, né? Eu diria assim, esse caminho. Ele se dedicou muito àquilo ali. Ele foi um dos primeiros que fez o caminho, né? Ele mais outros. Então ele não sei se é o terceiro nome aí dos Caminhos de Caravaggio.
E junto com, na época era o prefeito Clayton, né, que teve a iniciativa, evangélico, por sinal, né? Não era nem católico, né? Então veja só. Ele gostava de caminhar, mesmo ele antes deve de ser ter político. feito, acho, esses caminhos lá de Compostela. Então ele que incentivou e teve a iniciativa, articulou com os prefeitos de Canela, de Nova Petrópolis, de Farroupilha, de Caxias, não sei se entra também Farroupilha, evidentemente. Nova Petrópolis, né? Nova Petrópolis, né? E Gramado, acho também, sim, né? Porque parte de Canela, Gramado, é isso? Isso, Gramado, Canela, Nova Petrópolis e depois Caxias e Farroupilha. Né? O santuário que faz o carimbo ali no passaporte? Faz, santuário. Eles que... são acolhidos embaixo da torre do campanário da igreja antiga, tem o centro de acolhimento ao peregrino. Ah, tá, essa não me lembro de ter ido ali. Então ali tem uma pessoa contratada pela prefeitura, ali do município de Farroupilha, paga de segunda a segunda, né? Legal. De segunda a sexta uma pessoa, sábado e domingo é outra. Então ela acolhe, faz a inscrição, dá o carimbo final, bate o sino e dá os nomes. Às vezes vocês estão na missa das 15 horas normalmente, a chegada. Aí são citados, são acolhidos. Então é uma experiência muito profunda essa fazer o caminho, né, a caminhada. Tem que refletir no seu interior ali. Porque é bom, né? Porque você entra em si mesmo. Eu ainda não fiz. Tô já me programando também. Não deu tempo aí pelas muitas atividades. Tem que ter, eu acho, um momento certo. Dizer, bom, agora eu vou reservar meus 10 dias, 8 dias para essa experiência. Tem que ter coragem, eu acho também. De tudo que o senhor viu aí nessas suas andanças, o senhor tem algumas ideias para o Caravaggio? O que o senhor pretende modificar? Sim, inclusive nós estamos fazendo agora o caminho de joelhos, que tem gente que paga a sua promessa de joelho. E nós não temos uma pista, essa é uma ideia que eu tive lá em Fátima. Fazer aqueles que querem fazer a peregrinação ajoelhados, né, que sai ali da entrada da esplanada do santuário. Lá em Fátima eles fizeram isso, né? Então, porque alguns partem ali onde tem a frente do santuário e vão até lá na frente do altar. Então, a gente preparar um caminho melhor. A questão de favorecer a água benta. O santuário de Caravaggio é muito ligado à Nossa Senhora da Fonte, que é lá conhecida na Itália, Santa Maria da Fonte, o nome da devoção lá de Nossa Senhora. Então, a gente também aprimorar isso aí, temos que renovar o presbitério, que é aquela parte de carpete que está ali. O presbitério é o local onde fica o altar, os padres, né? O ambão da palavra e a mesa da palavra. Ele está improvisado, né? Foi feito um improviso com as plataformas de madeira e revestido de carpete, então a gente vai querer... Precisa dar uma repaginada no interior, foi feita toda a parte da cúpula. Né? Ficou muito bonita a cúpula. E o revestimento também para salvaguardar as obras que foram recentemente pintadas por dentro. Foram investidos nos vitrais, que também é uma obra de arte, dá um aspecto místico para a celebração, as pinturas. E atualmente estamos terminando a parte do PPC, né, que é o Plano de Prevenção contra Incêndio. Então, para essa romaria, a gente já sonha em ter o alvará completo, né, com hidrantes, com tudo que tem. Envolve muita gente, né? Que é dever de a gente. Não pode acontecer nada, né? Então, essa questão da segurança, a gente investiu em vigilância, em zeladoria, para manter todos esses 18 hectares. São 18 hectares, é uma área grande, né? Muito grande. Então, você manter isso preservado, bem cuidado, justamente para... O que tem de interessante, né, em tudo isso é a gratuidade. Hoje os espaços de parques, às vezes são públicos, não são tão bem cuidados, não tem muita segurança. Aqui você tem então segurança e se sente bem cuidado e gratuito. Gratuito, que não é em todo então lugar. Você estaciona gratuitamente, você tem os espaços gratuitos de contemplação, de passeio. Que não é todo lugar hoje, a tendência é o pessoal investe nesses garden, mas cobrando sempre. Não adianta, isso tem um custo de manutenção, né, padre? E tem. Graças a Deus, a Divina Providência tem nos ajudado, né, com os benfeitores generosos. E a gente agradece, né, que a gente sabe que sem a colaboração, a oferta do romeiro, do peregrino, do fiel que vem lá, e sem essa generosidade dos benfeitores, né, seria impossível a gente manter essa obra.
E a comunidade se envolve bastante ali, né? Em ajudar a comunidade de Caravaggio, ela assume. Quando chega a época de Romaria, ela se transforma. Né? Eu conheço muitos ali, conheço muitas pessoas ali que realmente são muito dedicadas à causa, né? E é uma causa bonita, né? Porque para vir chegar, já se contou anteriormente dali que chegava a 2 milhões de pessoas, então é muita gente que vem. Né? Teve já romarias expressivas, né? De chegar a 250, 300 mil pessoas lá em 2005. Já né? pensou? É gente. Na década de 2000, hein? Então, muita gente, né? O que agora tem se caracterizado o santuário por essas romarias contínuas, né? De semana. A maior é 26, né? Claro, a maior é 26. A segunda... Mesmo ano passado que tivemos toda aquela problemática do trancamento da estrada, das enchentes, dos deslizamentos, nós tivemos 60 mil comunhões praticamente. É bastante, em função de tudo aquilo que aconteceu, né? Então você multiplica isso, sei lá, por 2, dá 120 mil pessoas num momento extremo, de condições climáticas extremas, né? De medo, de pavor, de deslizamentos, de estradas interrompidas. Não sabia o que ia acontecer. Então, quer dizer, mesmo com toda aquela situação extrema, Caravaggio se tornou esse oásis, né? E as pessoas diziam, não, nós estamos cansados de ver coisa destruída. E por isso que esse cuidado com a Caravaggio inspira o cuidado. Muito legal. Sabe que eu tenho parentes que vêm agora, não é a primeira vez que eles vêm de Lages para fazer aqui a caminhada, que se juntam os parentes tudo e vão para Caravaggio. Isso é bacana. Gente de todos os lugares. Eu trouxe umas 15 pessoas de Porto Alegre outro dia, fizemos um roteiro aí, também levei a Caravaggio lá, o pessoal se encanta, né, com todo o complexo em si, né? Fizemos lá embaixo também a volta lá, né? Muito legal, ali realmente é um lugar de paz, de contemplação, de chegar dentro de si um pouco, né? Isso faz bem. O santuário, ali você chegando no santuário, já você sente nessa paz de espírito, mesmo para nós que moramos aí diariamente. Eu vou sair agora, tenho um programa, vou visitar minha mãe em Flores da Cunha, mas quando eu estou voltando, você tem essa sensação, que bom retornar nesse lugar, essa paz de espírito. Lugar que dá vontade de voltar. Dá vontade de voltar e ficar. Né? Padre, nós não vamos hoje falar em tudo, né? Já estamos quase 40 minutos aqui. Eu vou lhe deixar as palavras finais aqui para o senhor falar o que quiser, né? O convite. Uma segunda pergunta e última seria: a primeira romaria é o dia 26, a segunda, qual que o senhor atribui assim que dá mais movimento? É a da agricultura. A romaria votiva dos agricultores, que é no dia 2 de fevereiro. Né? Essa é forte também. Também é muito forte, né? Que recorda aquele milagre da chuva do 2 de fevereiro de 1899, a partir de 1900, então, portanto, 125 anos, também é um jubileu, né, de romaria que aconteceu e foi para ficar na história desse ano. Teve, assim, muita participação, muito envolvimento dos agricultores, das comunidades aqui ao redor, né? Agregou muito. E muita participação no dia, né? Os horários das missas em Caravaggio? Nos domingos, 8 missas. Então, de hora em hora. Começa às 6h30 da manhã, 6h30, 8, 10, 11. À tarde, 14, 15, 16 e 17. Nos sábados, 9 e 10h30 da manhã. E à tarde, 15, 16 e 17. E durante a semana? 9, 15 e 17. 17 horas. Então, são 3 missas de segunda a sexta, 5 no sábado e 8 no domingo. A missa a 17 dura em torno de? 45 minutos. 45, Todas as missas aí. Na semana, 30 minutos. E no final de semana, 45, 50 minutos. Às vezes tem algum evento diferente. A recepção, tipo domingo passado veio o Santuário de Santo Antônio de Bento trazer a imagem e demora mais. Mas senão a gente procura zelar por esses 45 a 50 minutos. Tem uma mensagem objetiva. Até porque você tem a missa às 14, já tem outros grupos se preparando para as 15. Então eles precisam 10 a 15 minutos para fazer essa transição, né? Então, claro, às 8 da manhã, no domingo pode demorar um pouquinho mais, e às 17 também.
Depende do padre também, está com vontade de passar o recado. Então, depende, se é Dom Alessandro, a gente coloca já às 8 da manhã, ou às 11, né, que tem mais tempo. Ou eu também, né, não vou tirar me eximir, que eu também demoro um pouquinho mais. Mas é a informação, né? E quase deu uma missa, né, o nosso programa. E deixa aqui com as informações finais, os convites que quiser fazer, né? Então, Glacir, em primeiro lugar, muito obrigado, parabéns aqui, eu não conhecia os espaços da TV Cidade, fico muito feliz em estar com você e com todos aqueles que acompanham o canal 14 aqui da NET, e fazer o convite aí para todos os que estão conosco para os dias 24, 25 e 26, teremos 10 missas daí, né? Durante os 3 dias, né? Tanto no sábado, quanto no domingo, quanto na segunda-feira, que é o dia 26. Então, de hora em hora estaremos lá celebrando as missas, mas cada um pode vir fazer sua caminhada, sua experiência de fé, sua devoção a Nossa Senhora, sua confissão. Tem muitos padres lá que vão estar dando a bênção, outros vão estar confessando, outros vão estar rezando a missa. Então é o momento da gente renovar a nossa fé e pedir a ajuda e a proteção de Nossa Senhora. Ou também, este ano, acho que o nosso olhar é mais de gratidão do que de pedidos depois de passarmos um momento tão desafiador e difícil quanto foi o ano 2024, agora é um momento da gente celebrar com gratidão, né? Verdadeira ação de graças que a gente faz este ano. Por tantos benefícios alcançados de Deus, também pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Senhor Deus abençoe. Que assim seja.